Digam assim: Espírito Santo, me ajude a entender o que o teu reino ensina acerca de oração. Eu quero entender como orar, por que orar e ter a revelação disso dentro de mim, para que eu possa acessar tudo que Deus conquistou para mim. Seja livre na minha mente, toca minha mente. Seja livre no meu espírito, toca o meu espírito. Seja livre na minha alma, toca a minha alma. Seja livre no meu corpo, toca o meu corpo. Eis-me aqui, querido Espírito, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Jesus Cristo. Podem se assentar. O Senhor é maravilhoso, Jesus. Bendito. Hoje nós vamos aproveitar para avançar um pouquinho sobre os estudos de oração. Então eu quero fazer alguns pedidos clássicos. Às sextas-feiras não vão ser obrigado você trazer caderno nem caneta. Toda quarta-feira é obrigado caderno e caneta, ok? Até que nós estejamos já com as estruturas físicas completas aqui. Não vai ser, depois que nós estivermos com todas as coisas completas, não vai ser necessário mais a obrigação. Mas quartas-feiras, obrigação. Vamos repetir uma vez mais alguns avisos que outras pessoas não escutaram. Que horas vai ser o culto no sábado? 8 horas, ok? Como fora mencionado, nós não vamos frear mais as instruções nem as informações. Nós vamos passar com gosto e funcionar com um pouco mais de velocidade. Então, por gentileza, confie no Espírito Santo, tenha segurança no Espírito Santo e espere que Ele vai te dar a condição de você avançar profundamente naquilo que Ele tem ensinado. Amém? Preste atenção, confie que Ele te dá capacidade, porque é um tempo de aprender com mais força. Amém? Vamos lá. Em um curto espaço de tempo, você vai estar com uma apostila de oração muito poderosa nas suas mãos. Feche seus olhos, eu quero pedir ao Senhor Deus que Ele seja mais uma vez. Feche os olhos, Pai, que a Tua palavra se cumpra sobre o Teu povo. A oração é concordar com o Senhor também, então eu oro a Ti que a Tua palavra se cumpra na vida do Teu povo e o Teu povo aprenda a extrair o cumprimento da Tua palavra. Que o Teu povo aprenda hoje a extrair o cumprimento da Tua palavra, te oro. Para que as pessoas saibam que Tu és Israel. Não porque o Senhor cumpre, mas porque funciona andar com o Senhor. Em nome bendito de Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu tinha pedido ao Senhor Deus uns dias atrás alguns recursos. Existe um versículo na Bíblia Sagrada que Deus nos dá enquanto dormimos. Deus dá aos seus enquanto dormem. Mas Deus ama aqueles que o buscam de madrugada. É uma loucura, né? Você não sabe se você busca Ele ou recebe aquilo que Ele quer te dar. Aleluia. Mas tirando as brincadeiras à parte, Deus dá aos seus enquanto dormem. E de ontem para hoje, é difícil eu te contar quantas horas eu dormi. Praticamente nada. Então eu acredito que Deus queria me dar algo, mas eu não dormi, né? Então Ele não quis me dar. Eu estava tirando um tempinho para estudar um pouquinho antes, depois do dia de hoje. Eu estava tirando um tempinho hoje ainda para estudar algumas coisas, até para hoje, para eu te ensinar algumas coisas aqui por meio do Espírito Santo. E lendo alguns materiais, lendo um material específico sobre a oração, eu estava parado e de repente eu comecei a lutar com muita força com o sono, mas não era aquele sono opressão, era um sono gostoso. E eu tentando lutar contra aquele sono, e o sono não ia, aquela coisa toda. De repente, eu imaginei que eu estava acordado, mas eu já tinha ido fazia muito tempo. E eu nem consegui entender aquilo, mas foi muito rápido, foi coisa de 20 minutos. E eu acordei com uma ligação. A ligação só confirma que Deus dá enquanto você dorme. Deus só precisava de 20 minutos para me dar o que Ele tinha que me dar, aleluia. E eu fiquei fascinado, porque a primeira coisa que veio no meu coração, naquele exato momento que eu atendi a ligação, foi que Deus dá aos seus enquanto dorme. Eu falei: Deus, eu aqui lutando para estudar, você querendo fazer eu dormir, aleluia. Meio que eu lutei contra Deus, mesmo sem saber o que estava acontecendo. E Deus me estendeu as mãos uma vez mais, como sempre. Eu vou lhe dar um conselho. Se é para confiar, confie até o último segundo.
Se é para depender, depende até o último segundo. Não deixa a dúvida entrar dentro do seu coração. Não deixa a angústia entrar dentro do seu coração. Não deixa palavras como será, mas e se? Não deixa essas palavras entrar dentro de você, porque isso é um código que você libera duvidando do caráter de Deus. Como já foi ensinado em algumas reuniões de oração, cada vez que você não crê que Deus vai fazer, cada vez que você atua com incredulidade, cada vez que você duvida se é possível, se não é possível, você está duvidando do caráter dele. É como se você dissesse: Deus, o Senhor não tem caráter. O Senhor promete, mas não cumpre. Se Ele olhar dentro do seu coração e ver dentro do seu coração que não há dúvidas concernentes àquilo que Ele tem para fazer com você, pode ter certeza absoluta que Ele vai fazer. O problema é que nós temos uma mente rápida, uma memória que apaga muito rápido. 2 semanas atrás Deus fez, só que agora Ele precisa fazer de novo. Parece que as 2 semanas atrás que Ele fez, parece que já não tem tanto valor assim, porque Ele tem que fazer de novo. Fazer de novo, ver se sua ficha cai. Nós esquecemos as coisas muito rápido. A gente tem um mal de Alzheimer espiritual. Nós esquecemos das coisas muito rápido, esquecemos das coisas muito rápido, esquecemos do que Ele fez. Sabe, é aquela síndrome de Elias. Deus tinha feito coisas incríveis com Elias, de repente chega um bilhetinho de Jezabel e Elias se desequilibra. Vai para dentro de uma caverna e pede a morte. Cara, custava ele lembrar que há dias atrás Deus tinha feito coisas incríveis com ele. Fogo dos céus, 450 profetas esmagaçados pelas próprias mãos, cumprimento de promessa. Aquela memória dele passou muito rápido. Isso acontece conosco até o dia de hoje. Nós olhamos para aquilo que Deus fez como se Ele não tivesse feito. Parece que o que Ele fez há dias atrás não credibiliza o que Ele está fazendo no dia de hoje. E nós somos injustos, porque quando nós fazemos algo para Deus, nós queremos que Ele se lembre daquilo que a gente fez. Nós fazemos algo há 3 meses atrás e hoje meio que a gente não está querendo fazer, mas a gente lembra Ele: eu fiz aquele dia. Mas quando é conosco, as coisas mudam, porque Ele fez há 2 semanas atrás, e de repente você fala: Deus, e aquela dúvida toda, se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer, se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer. Gente, Ele fez, só que a diferença é que Ele sempre faz. Acha a pessoa mais cheirosa que estiver do seu lado, se ela estiver cheirando CC, glorifica Jesus. Por que, pastor? É ruim esse cheiro? Não, querido, o pastor tem CC. Credo, pastor, eu tenho o cheiro de Cristo impregnado em cada átomo do meu ser. Aleluia. Glória a Jesus. Tem não, né? Cheiro de Cristo, está cheirando a glória. Estão entendendo isso? Acha a pessoa mais cheirosa que estiver do seu lado, diga para ela assim: queridão, coisa fofa do mestre, não deixa nada mexer na sua linha de crença. Ele é vivo, real, Ele faz, sempre fez. Olha dentro dos olhos do seu irmão e diga: nunca te deixou. Nunca. Nunca. Você pode dar um brado de glória e agradecer Ele em nome de Jesus Cristo. Ele nunca te deixou. Eu queria usar a expressão te deixou na mão, mas essa expressão te deixou na mão é meio perigosa. Mas Ele nunca te deixou. Ele sempre fez. Não foi no seu tempo, mas sempre fez. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiz na última ministração um comentário rápido para nós termos a oportunidade de orar, embora nós oramos e praticamente não falamos muito. Mas eu quero fazer algumas perguntinhas rápidas sobre incógnitas que entram nas nossas mentes e faz com que as nossas mentes venham a maquinar conceitos sobre Deus que Deus não é daquele jeito. E o pior, nós criamos conceitos, nós formamos a nossa cabeça, nós temos uma opinião formada sobre Deus que faz com que nós percamos a oportunidade de orarmos. Nós temos a capacidade de criarmos maluquices na cabeça, que são ideias meio doidas acerca de Deus, que nos impedem literalmente de orar. Segundo as palavras de Joyce Meyer, não é Joyce Meyer, não é Joyce Meyer. Segundo as palavras dela, ela disse uma frase, uma ministração, e ela fala muito rápido.
E eu fico espantado não pela velocidade que ela fala, mas pela velocidade da intérprete, de conseguir interpretar a velocidade que ela fala. E ela disse uma frase que mexeu muito com o meu interior, eu achei muito interessante. Ela disse assim, que quando a pessoa ela começa a passar problemas, a primeira coisa que a pessoa faz é procurar todas as oportunidades e fontes para sanar aquele problema. Depois que ela tenta tudo e todas as coisas, ela solta uma frase parecida com essa: bom, tudo que me resta agora é orar. E ela usou uma frase engraçada que faz muito tempo que não é utilizado no nosso meio, até aqui no Brasil. É difícil você escutar pessoas que falam, isso é patético. E aquilo registrou muito dentro de mim, mais pela expressão patética. Mas se torna literalmente patético dizer isso, porque deveria ser a primeira coisa que você deveria fazer. E você ia entender que se soubesse como fazer, seria a única coisa. Não precisaria de duas. Orar em um contato direto com Deus, mas não a um Deus que está surdo, mas a um Deus que te escuta. Porventura estão surdos meus ouvidos para que eu não possa te escutar. Isaías disse isso acerca de Deus. Então guardem uma coisa no coração de vocês: Deus sempre vai te escutar. Vou dizer de novo: Deus sempre vai te escutar. Não, mais uma vez para ver se a ficha cai. Deus sempre vai te escutar. Veja se a incredulidade saiu do coração do seu irmão. Olha de rabo de olho nele, vê se saiu. Ainda não? Então diga para ele: Deus sempre vai te escutar. Sempre. Querido, sempre. Pastor, mas eu não jejuei, ele vai te escutar. Pastor, eu estou em pecado, ele vai te escutar. Pastor, eu estou com um problema, ele vai te escutar. Pastor, eu estou passando um inferno, ele vai te escutar. E pastor, ele sempre vai te escutar. A frase sempre não coloca condições. Você pode estar em pecado, você pode estar em qualquer circunstância, ele sempre vai te escutar. Você pode dizer isso uma vez mais para a sua alma: Deus sempre vai me escutar. Sempre. 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 Então você nunca está falando com as paredes. Vira seu mão e diga para ele: prático. Quando você for orar ao Senhor Deus, eu quero que você entenda que no começo vai começar assim. Imagina que você está sozinho agora. Você vai falar: Deus, Pai, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Enquanto a realidade de Deus não for real e se tornar real dentro de você, vai parecer que você está falando sozinho, no meio do nada, para ninguém. Mas conforme a realidade de Deus ela é alterada dentro do seu ser, e você entende que Ele te escuta, você vai começar a conversar com uma pessoa e sentir essa pessoa perto de você. Por isso a convicção. Hebreus traz uma revelação fantástica que diz assim, que convém que aqueles que se aproximem de Deus, deixa eu ver quem está lendo a Bíblia, aqueles que se aproximam de Deus, creiam que Ele existe. Quer ter a realidade dele junto com você? Creia que Ele está ali. Quer ter a realidade dele na oração? Creia que Ele te escuta. Quer ter a realidade dele em milagres? Creia que Ele cura. Crer significa confiar. Confia, por favor. Confia que Ele está aqui. Pastor, eu não estou sentindo, mas Ele está aqui. Pastor, eu não estou vendo, mas Ele está aqui. A presença dEle está aqui. Fechem todos os olhos. Vamos ver se Ele está aqui. Aleluia, 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 Por que quando nós adoramos Ele se torna mais palpável? Por que quando nós damos a Ele aquilo que Ele quer, Ele se torna mais real? Quantos podem senti-lo aqui?
Pastor, engraçado, parece que quando o Senhor falou aleluia, arrepiou meu corpo. O que é isso? Ele está aqui. E se nós fazemos do jeito que tem que ser feito, Ele se manifesta. Vira a sua mão e diga para Ele: princípio, sempre que fazemos do jeito que tem que ser feito, há resultados. Vou de novo. Sempre que fazemos do jeito que tem que ser feito, não do nosso jeito, dá resultado. Vira a sua mão e diga para Ele: dá resultado. Olhe dentro dos olhos dele e diga: aprendeu. Perguntas como essa nós fazemos. Para que orar se Deus sabe todas as coisas? Para que orar se Ele controla todas as coisas? Para que orar se Ele predetermina todas as coisas? Para que orar se Ele não muda? Já parou para pensar nisso? Para que eu vou orar e vou pedir para Deus fazer algo, sendo que o que Ele tem que fazer, Ele vai fazer independente do que eu peço? Para pensar. Para que eu vou falar alguma coisa com Deus, se Deus já sabe que eu vou falar com Ele antes mesmo até de eu falar? Não está escrito isso na Bíblia? Falta de informação nos faz não sermos eficientes em oração. A falta de informação, lá quem está comigo, diga amém. Se eu ver vocês perderem a atenção pelas crianças, eu vou tirar as crianças daqui, ok? Eu preciso que vocês prestem atenção, por favor. A falta de informação faz com que nós percamos a eficiência em oração. A falta de informação faz com que nós não avancemos em oração. Ou seja, se torna algo religioso. A oração se torna algo monólogo, se torna uma ação solitária de uma pessoa que fala com além, e quem está te vendo acha que você é maluco ou esquizofrênico, que está falando com quem não existe. Só que na realidade a falta de informação nos faz não sermos eficientes, porque nós deixamos de aplicar o que tem que ser aplicado para que a oração se torne poderosa e funcional. Vira o seu mão e diga para ele: em pouco espaço de tempo descobrirás que a oração é uma bomba nuclear em qualquer setor que você orar. Crê nisso ou não crê? Vira de rabo de olho para quem está do seu lado. Se ele tiver uma cara de quem não crê, não olha para ele não, que esse trem pega. Aleluia. Glória a Jesus. Pegue sua Bíblia Sagrada, por favor. Abra em João 4:24. Quem for achando vai dizendo amém. Antes de eu explicar para vocês sobre a oração, eu quero passar com vocês em alguns pontos para você entender o porquê que nós devemos orar. Qual é o motivo que nos leva a orar? Eu preciso pegar você, sabe, o nosso trabalho aqui não é um trabalho de ensino simplesmente. Primeiro eu preciso quebrar o seu conceito. Eu preciso destruir sua linha de crença e refazê-la de novo no Espírito Santo. Eu preciso pegar aquilo que você aprendeu, confrontar aquilo que você aprendeu, ser um instrumento de Deus para que o que você aprendeu seja destruído, para que depois eu tenha a condição no Espírito Santo de te reinstruir novamente, para que você comece do zero de novo. A oração não funciona porque nós precisamos conhecer e perceber os detalhes acerca dela que está contido aqui dentro da Bíblia Sagrada, ok? Vira a sua mão e diga para ele: os discípulos viram Jesus fazer milagres, limpar leprosos, ressuscitar mortos, sinais, prodígios, várias coisas. E os discípulos nunca disseram: olhe para cá, Jesus me ensina a curar um leproso, Jesus me ensina a andar sobre as águas, Jesus me ensina a ressuscitar um morto. Não. O que os discípulos disseram para Jesus? Me ensina como orar. Já parou para pensar nisso? Porque eles descobriram que tudo aquilo era fruto. Quem está vivo aí, diga amém. Você não fala nada, você me deixa louco. Vocês estão entendendo isso aqui? Aquilo era fruto de oração. Eles perceberam que uma certa hora do dia, o mestre deles estava em... Vira a sua mão e diga para ele: oração é a preparação para aquilo que vai acontecer. Por isso você ora e depois age. Presta atenção. Ora, vírgula, ação. Ora e depois age. Jesus é sábio e inteligente. Em João capítulo 4, versículo 24, é a passagem que Jesus está conversando com a mulher samaritana.
ela fala sobre o poço, tem todo aquele contexto, todas aquelas coisas. E Jesus olha para ela e fala assim: filha, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca esses tais. O Pai busca aqueles que estão em espírito e em verdade. Por quê? Porque a humanidade foi criada à imagem de Deus. A humanidade foi criada à semelhança de Deus. A palavra imagem, a palavra primeiro, homem, no original traz o sentido de humanidade. Você já aprendeu isso várias vezes aqui. Você também já aprendeu que a palavra imagem significa o que Deus é. A primeira coisa que você tem que entender é que a oração ela é funcional porque ela é o veículo do mesmo ser conversando com o mesmo ser. É como se você observasse um radioamador. Um radioamador só consegue conversar com o parceiro dele. Se você pegar outro tipo de radioamador, você não vai conseguir falar, porque são frequências diferentes. Quem entendeu, diga amém. Tem rádios amadores que mesmo que você consiga modular frequências, elas não trabalham na frequência de outras empresas. Ou seja, existem rádios amadores da Motorola que não modulam a mesma frequência do da Siemens. Então eles nunca vão se comunicar, mesmo trabalhando em ondas de frequência. Para quem não entende, o rádio da Motorola tem um endereço e o rádio da Siemens tem outro endereço. Então nunca vai funcionar um com o outro. Quem está vivo, diga amém. Isso é bom saber que você está vivo. Oh, aleluia, eu fico tão feliz de saber que você está vivo, meu Deus. Isso me deixa empolgado demais. Voltei a ser mineiraço de novo. Agora, observe uma coisa importante. A oração ela é funcional porque é um contato entre um ser com outro ser da mesma espécie. É um contato entre dois seres iguais. É um contato entre duas pessoas iguais. É um contato entre duas substâncias, duas matérias iguais. Você consegue entender isso? Por isso a oração ela é literalmente importante. Porque ela é o veículo de conexão e comunicação entre duas criaturas. Por isso que quando nós oramos em línguas, nós falamos em mistérios. Porque nós estamos liberando códigos dentro, é código mesmo, criptografado, dentro do nosso espírito a Deus. Quando nós oramos em línguas, não é tempo de eu te ensinar sobre línguas, né? Mas já foi, Jesus, segura. Tem muito mais do que isso aqui. Quando nós oramos em línguas, nós não falamos a homens, nós falamos a Deus. A nossa mente ela fica infrutífera. Eu estou dizendo só versículos bíblicos. Isso aqui não é um comentário. Eu estou dizendo um versículo bíblico atrás do outro. Primeiro, quando nós oramos em línguas, nós não falamos a homens, nós falamos a Deus. A nossa mente ela fica infrutífera e nós falamos mistério diante de Deus. Só que aqui vem uma coisa fantástica. O Espírito Santo ele pega as necessidades da sua alma, do seu espírito e criptografa dentro dessas línguas. E isso sai como um Sedex Express 1. Não é Sedex 10, não é Sedex 1 que sobe que não uma bala. O diabo tem 3 problemas. Primeiro, sobe rápido demais, ele não acompanha. Segundo, está tão bem criptografado, está tão bem escondido que nem se ele quiser ele entende. Enquanto ele descobriu o Charamanai, chegou lá em cima já faz tempo, aleluia. Então o que acontece? Enquanto ele pegou o pedacinho, já chegou lá faz tempo. Ele está lá com o dicionário, xará, e já está lá e já foi. Ligeiro, como vocês dizem aqui. Então, as necessidades da sua alma e do seu espírito, elas são incumbidas dentro dessas orações e são levadas em mistérios a Deus. Pastor, eu não estou entendendo nada. Independente de entender, ora em línguas. Quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. Edificar significa construir. Edificar significa sustentar. Edificar significa cuidar. Edificar significa sustentar no quesito de alimentação. Oração em línguas é uma oração em espírito. Tem gente que para mim assim às vezes e fala assim: ô pastor, passei hoje o dia inteiro orando em espírito. Eu falei: querido, você não está orando em espírito, você está orando na mente, rapaz. Isso é oração na mente, não é oração em espírito. Pastor, ora em línguas na mente. Querido, as línguas foram feitas para serem liberadas. Pastor, eu posso orar em línguas na minha mente? Até pode. Não é errado, mas elas foram feitas para serem liberadas, porque quando oramos em línguas, a nossa mente fica infrutífera. Não era línguas hoje, mas já foi, né, Jesus?
Quando nós oramos em línguas, você vai ter que aprender que as línguas são tão poderosas que você vai aprender a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Você vai colocar seu espírito para orar e vai fazer outra coisa. Tem horas que a gente começa a orar em línguas e conversar com Deus, enquanto eu estou orando em línguas. Pastor, porque as línguas estão falando com Deus? Não. Estou orando em línguas, porém as línguas é como se elas descessem assim. Como a minha mente está infrutífera, ou seja, ela não está funcionando, ela não está preocupada com o que eu estou falando, só que tem gente que preocupa com o que vai falar. Oração em línguas não é aquilo que você decora e fala. Pastor, essa que eu decoro e fala é uma língua estranha? É do Espírito Santo? Mas está se tornando humanizada. Deixa eu tentar mexer. Teve um rapaz que falou, pastor, fulano está orando em línguas na carne, mas vai ser na carne mesmo, irmão. Não tem outro lugar para você falar. Você tem boca, você tem corpo, você vai falar na onde? Só que eu entendi o que ele quis dizer. É como se nós criássemos uma naturalidade para aquilo. Não é naturalidade, é como se nós tornássemos aquilo natural. Não também. É como se eu tornasse as línguas físicas. Ou seja, eu vou pensar. Quem que nunca escutou o suricanta, labassuricanta? Isso aqui gente... Eu consigo ler lábios à distância. Eu estava vendo um africano orar. Suricanta, falei, esse suricanta é internacional, meu irmão, aleluia. Sabe, e engraçado que dependendo do grupo de pessoas, as línguas mudam. Elas têm um estilo. Tem a galera da batalha espiritual tem um estilo de línguas. A galera do poder tem outro estilo. Isso é perigoso, porque são condicionados da mente. Quando você está perto da batalha espiritual, as línguas são assim, são condicionadas. Ou seja, a sua mente funciona daquele jeito. Quer um conselho? Quando for orar em línguas, cumpra o que está escrito. Não força a sua mente a acompanhar as línguas. Deixa a sua mente do jeito que ela sempre deveria ter ficado, infrutífera, sem funcionar. Deixa as línguas fluírem do seu espírito. Por isso que você diz, pastor, quando eu orei em línguas a primeira vez, eu senti uma labareda. Sentiu porque você não está preocupado com absolutamente nada. Fluiu. Você creu no sobrenatural. Você creu que aquilo vinha do Espírito Santo. Aí de repente você descobriu que as línguas eram suas e que você podia orar a hora que você quisesse. Você aprendeu que você poderia orar a hora que você quisesse. Aí você começou a banalizar o negócio. Aí você já começou a não sentir absolutamente mais nada. Por quê? Porque você está condicionando aquilo que é espírito no seu físico. Você está tentando dar a sua natureza física para aquilo que é espiritual. Não faça isso. Por isso a necessidade de ter a mente de Cristo. É possível você estar dirigindo um carro orando em línguas e conversando com Deus. É possível você estar fazendo coisas e orando em línguas. Você quer um conselho? A hora que você vier para o culto amanhã, já vem orando em línguas, irmão. Aleluia. Só que você não precisa ser escandaloso. E vai orando em línguas. E vai. Tudo que você puder fazer. Está escovando o dente orando em línguas. Você vai fazer alguma coisa orando em línguas. Tudo que você puder fazer, ora em línguas. Porque além de você estar edificando você mesmo, você está alimentando o seu espírito. Falando em mistérios com Deus. Quem entendeu, diga amém. Isso aqui é só um tourzinho rápido. Tem muito mais sobre oração em línguas. Jesus amado. Isso aqui é só um tourzinho rápido para você se inteirar um pouquinho sobre isso. Ore em línguas, pelo amor de Deus. Passe a mão nos braços do seu irmão e diga para ele, ore em línguas. Quando estiver sozinho, no meio do povo, dentro do avião, qualquer lugar, ore em línguas. Aí pastor vai escandalizar. Aqui vai escandalizar nada, irmão. Só que a Bíblia Sagrada descreve que se todos orarem em línguas e entrar um incrédulo aqui dentro, o povo vai achar que a gente é loucão. Aleluia, pelo louco. Mas se todos profetizarem, os segredos do incrédulo vai ser revelado de joelhos ao chão. Ele vai crer que o Senhor Deus está ali. Amém. Existem dons que edificam mais do que outros. Por isso que é possível você entender essas línguas. É possível essas línguas que são de fogo, você entendê-las. Vamos quebrar um paradigma aqui rapidinho. Disseram que você não pode orar em línguas quando você estiver próximo de demônios. Quem já escutou isso? Levanta a mão. Então por que criaram as línguas de fogo? Para que será que serve? No mínimo o fogo queima, purifica e julga. Se julga, queima e purifica, segundo a Bíblia Sagrada, nós estamos com sérios problemas. O fogo é muitas das vezes manifestado como julgamento. Então ele está me dando uma língua de julgamento? Que ótimo, o julgamento só pode fazer quem é rei.
Quem tem autoridade. Então será que nós podemos orar em línguas? Como que eu posso esquecer de uma moça que deu uma rajada de língua? A mulher tá, o demônio Jesus amado. Deu uma moça, manifestou um demônio num cara e ela deu uma lascada de língua tão forte que eu senti uma presença tão poderosa de Deus que eu acho que o demônio fez, puxa vida, acabou minha vida, agora já era. Agora acabou tudo que tinha para acabar. Vocês entenderam? As línguas podem ser liberadas sim diante de demônios, podem ser liberadas em qualquer circunstância. Ao ponto, fala ou não fala? É através das línguas que nós entramos na presença de Deus. As línguas é uma chave para entrar no mundo espiritual. Por isso o diabo está mexendo na sua mente para banalizar as línguas. Por isso ele quer que as línguas fiquem normal. Não é normal. Não é normal. É espiritual, sobrenatural. Vira sua mão e diga para ele: você já não é normal. Você é físico, mas não é normal. Fala para ele, entendeu? Diga para ele: você é físico, mas não é normal. Você é espiritual. Encontrou com Cristo, é físico e espiritual. Físico porque tem um corpo, mas o seu corpo não é natural, é espiritual. Pegou? Segunda coisa importantíssima que você precisa guardar dentro do seu coração: você tem a oportunidade de viver de uma forma sobrenatural. As línguas são sobrenaturais. Ninguém chegou para você, vamos lá, língua do dia, escreva no seu livro Sheravinigossé. Você está achando que é brincadeira? Vai lá na Renovação Carismática para você ver. Eu vi no YouTube o padre ensinando Jesus, falei, já foi. Já escapou, Jesus, perdão. Não consegui segurar. Vamos aprender a orar em línguas, é muito fácil. Diga assim, ó, não, pelo amor de Deus, que lá não é língua estranha não, irmão. Sorenecolamanananana. Repita comigo, vamos lá. Para, gente. Meu tio tinha no carro dele: aprenda a orar em línguas com o padre fulano de tal. Ele botava lá e ficava estou falando sério, não é para fazer vocês rir, gente, diante de Deus. Eu fiquei, que trem de manamaná é esse? Mas eu quero que vocês entendam que o Espírito Santo ele sopra em qualquer lugar, não é só no nosso meio. Eu vi algo dentro da Renovação Carismática que eu não vi dentro de muitos templos considerados evangélicos. Eu vi um bocado de gente lá naquela canção nova, de joelho dentro de uma tenda falando: sopra em nós o teu Espírito, envia o teu Espírito sobre nós, batiza-nos com o Espírito Santo e com fogo. Eu falei, eita Jesus! Mas a galera sem brincadeira, todo mundo com veemência. Todo mundo com veemência, todo mundo com pedido de verdade, convicção, sabe, levando a sério o negócio. Aí eu assisti um vídeo de um padre, o padre parou assim e falou assim: Deus está me revelando alguém com uma dor no ombro. Eu falei, pronto, Deus usa o ombro, Diego usa eu, rapaz. Que troço é esse, Jesus? Eu fiquei indignado. Eu falei, não pode. Eu fiquei bravo. E o problema é que eu comecei a ver um bocado de gente orando em língua estranha lá mesmo. Eu falei, Deus, não pode acontecer isso. Eu estava dentro de Cristina, Minas Gerais. E uma jovem se aproximou de mim, e ela começou a dar uns passos próximos, e cada passo que ela dava, ela vibrava mais. E vibrava, ela parou perto de mim e ficava. Eu falei, Jesus, o que é isso aí, Jesus? Aleluia. A mulher começou a sentir tanto Deus. Eu falei, meu Deus. E eu peguei e falei assim, filha, você já sentiu isso antes? Já. Eu falei, aonde? Imaginei que ela ia falar uma igreja. Lá nos cultos, nas reuniões da Renovação Carismática. Eu falei, está queimado, repreendido. Eu era religioso na época. Aí eu perguntei para ela depois em off, ela falou assim, não, da intensidade que eu estou sentindo perto do Senhor, eu nunca senti antes. Mas eu já senti algo assim lá no acampamento. Aí eu, muito indignado, perguntei para o Santo, por que isso aí? Ele falou, filho, o meu espírito sopra aonde eu quero que ele sopra. Não se sabe de onde vem nem para onde vai, porém, eu faço convite para todos. Por exemplo, eu sopro dentro da renovação carismática para tirá-los da renovação carismática e levá-los ao meu reino. Mas eu também sopro dentro da igreja evangélica. Não vou falar mais nada não, aleluia. Entenderam isso aqui? Perfeito? Então o Espírito Santo ele se move, então não sejam religiosos. Não sei porque que Deus quer que eu diga isso, mas estou dizendo o que Ele quer que eu diga. Não sejam religiosos.
O Espírito Santo sopra onde Ele quer. O propósito é levar todos ao mesmo reino. Não interessa de onde Ele vai tirar. Ele entra dentro do satanismo, no meio do satanismo. Ele entra no meio da magia negra, amarela. De repente sai aquela luz branca, acaba com tudo quanto é coisa de cor. Ele é tremendo. Ele é tremendo, Ele sabe como se movimentar. Vira sua mão e diga para Ele: por isso as línguas estão banalizadas dentro de você, porque elas são chave para entrar no mundo espiritual. Você deveria fechar os seus olhos, que é muiratu e pum. Entendeu? Por que, pastor? Era oração, né? Mas vamos lá. Livro de Gênesis rápido. Ainda continua sendo oração. Por isso que eu não faço esboço, não faço nada. Não gosto de engessar o que Deus quer fazer. Capítulo 11, por favor. Está escrito assim no capítulo 11 de Gênesis, versículo 3. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de cal, no caso, cimento. Então disseram: vinde, edifiquemo-nos para nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque aos céus, e façamo-nos um nome, para que não estejamos espalhados pela face da terra. Aqui é o único versículo da Bíblia que Deus temeu. Por que toda essa cara de espanto? Esse é o único versículo da Bíblia que Deus temeu. Versículo de número 5. Mas desceu o Senhor. Singular ou plural? Para ver a cidade e a torre e os filhos que os homens edificavam. Disse o Senhor, singular: o meu povo é um, e todos têm uma só língua. E isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Outras traduções estão dizendo: nada vos será impossível. Quem tem isso aí? Nada vos será impossível. Por quê? Quando o povo tem uma língua só, um único pensamento, e estão unidos, nada pode impedi-los, nem Deus. Quem disse foi Ele, não foi eu. Está escrito aqui no texto que você acabou de ler. Olha que engraçado, verso 7. Será que Deus não temeu, não? Vinde. Quando ele viu o problema ardendo lá embaixo, ele falou: o negócio está feio. Isso aqui é feio, porque esse povo está aplicando um princípio de trindade. Eles estão aplicando o princípio do meu funcionamento com o Filho e com o Espírito Santo. O negócio está feio, é bom fazer alguma coisa rápido. No começo disse o sem singular. Olha como é que Deus ficou. Está no singular ou no plural? Vamos nós três lá, porque o negócio está feio, vamos lá. Cadê a cara de espanto que você fez há 30 segundos atrás? Pronto, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem do... Pronto, o que Deus fez? Todos tinham uma única só língua. Deus fez o quê? Confundiu a língua deles para poder separarem eles uns dos outros. Quem entendeu, diga amém. Por que quando nós oramos, nós entramos no mundo espiritual? Quem quer aprender sobre isso, diga amém. Já virou línguas mesmo, só Jesus. Deus no Antigo Testamento, Ele usou a confusão das línguas, a variedade de línguas, a variedade de línguas, a variedade de línguas, para separar o povo. Atos dos Apóstolos, não precisa abrir. Descida do Espírito Santo. Enquanto aqui uma língua dividiu todo mundo, gostoso que alguns pegam. Atos dos Apóstolos, rápido. Capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falassem. Em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos, assim consequentemente. Preste atenção no texto. E viram línguas repartidas como de fogo. É língua mesmo, de verdade. Repartida. Língua.
Língua de verdade, de fogo, na cabeça deles. É isso que o texto está dizendo. Você nunca entendeu isso, né? Vai entender hoje. Língua. Mostra sua língua por mão, diga igual essa sua aí, ó. Só que de fogo. Quando eu mostro minha língua pro meu baixinho, ele vem querer comer minha língua. Meu Jesus amado. Língua de fogo, ok? A Bíblia diz que em Isaías a mesma coisa aconteceu. Deus veio e lambeu a oferta. Veio uma língua de fogo do céu e... Eita, coisa maravilhosa. Agora preste atenção depois disso, ó. Viram línguas. Eles viram, entendeu? Para você entender o que eles estavam vendo. Eles viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Agora eles estão falando, é diferente. No livro de Gênesis, Deus usa uma língua para separar todo mundo. E no livro de Atos, os apóstolos usam muitas línguas para unir todo mundo. Então significa que quando você ora em línguas, você se torna um com todos e com... Isso faz com que você adentre no mundo espiritual. Existe um filme, se falar o nome apanha. Existe um filme que tinha um moço que ele pegava um anel. E quando ele pegava esse anel, ele colocava no dedo. Ele sumia de perto de todo mundo e entrava dentro de um outro mundo. Um underground. Ele entrava dentro de um submundo, ele entrava dentro de um mundo meio maluco. Só que lá a maldade começava a ver ele num olho bem feio assim. Quando ele colocava aquele anel, a maldade o via. Mas todos o viam, não só a maldade, como também o bem. Agora imagine que cada um tem um anelzinho desse. E quando você pega o anelzinho, a hora de morfar é agora. Você desaparece de onde você está e entra dentro de um outro mundo. Cada vez que você ora em línguas, isso acontece. Por isso a necessidade de vencer a barreira da banalização das línguas estranhas. Hoje orar em línguas virou um aleluia. E o aleluia também ele entra no lugar errado. Porque quando a gente escuta um bordão, ao invés de a gente glorificar Deus, a gente solta um aleluia para falar que eu gostei do que você disse. Faz o seguinte, goste do que Deus me usou para falar, mas o glorifique dizendo aleluia com consciência. Porque tudo que tem consciência tem mais peso no mundo espiritual. Segunda coisa importantíssima. Orar em línguas hoje virou também um bordão de gostar do que foi dito. Você fala, e Deus vai mudar a sua vida. Aleluia. Já viram o crente ovelha, já viu? Aleluia. Quem já viu isso, diga amém. Isso é muito comum, gente, eu vejo isso direto. Isso é muito comum, muito comum. Pastor, não significa que eu não posso dizer orar em línguas. Pode, querido, mas entenda que a oração em línguas não é para confirmar o bordão. Não é para confirmar que a palavra foi um rema na sua vida. Você entende? Não é para confirmar isso. A oração em línguas é para você unir no corpo de Cristo. A oração em línguas é para você dizer no mundo espiritual, Deus me uniu. A oração em línguas é para você adentrar dentro do mundo espiritual, para edificar a si mesmo, falar mistérios com Deus, e vai muita coisa, que hoje não é dia disso. Entenderam isso? Entenderam ou não entenderam? Quando vocês forem orar em línguas a próxima vez, daqui uns 30 segundos, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Comece a ter uma atitude consciente do que você está fazendo. Deixa fluir. Quem ainda não ora em línguas aqui, levante a mão. Seja corajoso. Não ora em línguas, levante a mão. Só você, minha filha? Então vem cá que você vai orar em línguas agora. Venha. Meu Jesus disse que ele ia dar esse dom rapidinho para quem não tivesse ele aqui agora. Vem aqui, filha. Feche seus olhos. Você quer? Quer ou não quer? Isso é ótimo. Eita Jesus, essa aqui é mesmo com gosto. Feche os olhos. Eu vou te dar 1 minuto para você aplicar o que você acabou de aprender. Deixa fluir do seu espírito. Deixa fluir do seu espírito. Não começa, você vai reparar que quando é da sua mente, você vai começar sempre com as mesmas frasezinhas. Sempre começa do mesmo jeitinho. Você já está começando a colocar sua alma para orar em línguas. Deixa fluir. Mesmo que comece do mesmo jeitinho, deixa fluir que você vai começar a ver. A primeira coisa que você tem que deixar é sua mente livre. Deixa fluir. Seja restaurado de novo ao como era desde o começo. Feche seus olhos.
Todos orando no Espírito Santo, vamos. Todos orando no Espírito Santo, todos orando no Espírito Santo, todos orando no Espírito Santo. Todos orando no Espírito Santo. Todos orando no Espírito Santo. As línguas é um dom prometido por Cristo Jesus, prometido pelo Pai e entregue por Cristo Jesus. Você não está imitando ninguém. Você não está repetindo sempre as mesmas sílabas. Você está orando em mistérios. Todos orando, deixe fluir, deixe sua mente livre, deixe fluir. Você vai começar a ver que o Senhor Deus vai começar a tocar você. Deixa fluir, sem mecânico, sem nada mecânico, deixa fluir. Deixa fluir, você está entrando no mundo espiritual, deixa fluir. Você está acessando Deus, deixa fluir. Você está entrando em unidade, agora vocês estão todos unidos no Espírito Santo. Você está orando em Espírito, deixa fluir. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Jesus, obrigado. O Senhor Deus me disse que todos orariam em línguas aqui. Chegou o seu momento. Em nome de Jesus Cristo. Abra os seus lábios e comece a orar em línguas estranhas agora, em nome de Jesus. Ler condoi radegos de cabion de clote, cabia radegor nai chegene guiaha. Oxeta plon cadar de folha. Tome posse do que é seu e abra os lábios e comece a orar em línguas agora. Agora. Ele não vai mover sua boca. Você vai liberar as línguas. Comece a falar nas línguas do Espírito. Você não está imitando ninguém. Você vai ver que conforme você começa a orar e se desligar, você sai de onde você está, você se desliga do ambiente. Senhor Deus, que seja cumprida a promessa do Pai por meio de Jesus Cristo sobre a vida da Paula agora. Ela recebe a promessa do Pai por meio do Filho. E o dom de línguas é impartido no Espírito dela agora, em nome de Jesus Cristo. Agora. Nada em português. Nada em português, Paula, nada em português. Deixa fluir, não deixa se tornar mecânico, não deixa se tornar mecânico. Você vai ver que quando você começar a fluir em línguas, você parece que vai sair de dentro de você. Você vai ver que parece que você vai sair de dentro de você. É uma reação. Abra os lábios e comece a orar em línguas agora. Agora, malteristo, camerreche. Em línguas, condar, noguebo, chemiarrácia. Esqueça do português, Paulo, em línguas, em línguas. Isso. Você está sentindo vontade de falar, fale elas. Vamos sem português, fale ela, tome posse, é sua. As línguas já estão dentro de você. Maica sonemeri como a sérdia. As línguas já estão dentro de você, vamos. Ele não vai pegar sua boca e mexer sua boca. Ele não vai fazer isso. Esqueça as histórias que você já escutou. As línguas estão dentro de você. Comece a falar essas línguas. Que marramantsui que poderi radegoshe blobenigosa. Veja como as ministrações se tornam mais rápido, Deus. Esqueça de tudo e de todos, esqueça de tempo, esqueça de todas as coisas. Vamos. Muitos já estão acessando a presença de Deus aqui muito rápido. Paula,
nada em português. Zero de português, nada. Não fale nada em português, nada. Não ore nada em português. Abra os lábios e fale em línguas agora. Vamos. Tente falar essas línguas. As gente estão dentro de você, só vai colocar lá para fora. Opa, continue. Continue. Aleluia, Jesus. Continue, filha. Continue. O Espírito de Deus está sobre você. Continue. Ramagleto rimante castur ramamashori que me arrandegasse. Você vai só liberar as línguas. Continue. La marrejo digo se ramamashui camandela vasuria. Mais Espírito Santo, mais fogo. Seja batizada com o Espírito Santo e fogo agora. Receba variedade de línguas sobre você agora. Variedade. Eu imparto no espírito da tua filha variedade de línguas agora em nome de Jesus. Ramlacoste ramachur ramaganegase. Libera as línguas, não pare. Marramasto que me neguiachoria. Ore em línguas diferentes. Vamos, elas estão dentro de você, continue. Isso, aleluia, Jesus. Suriama canta, Deus. Suriama canta, lava cheia. 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 Essa é a glória de Deus. Continue liberando as línguas, continue liberando, deixa fluir dentro de você. Abagarrando gistor, cablo rima candarama horribi de calamassur, nefeu ramahadesho, errando gui roberu clamaraba da gastori, camdui bihandeforia. Rimon kentui debe de gastor, abaki robandesui que nebiandela. Deixa fluir, não deixa usar mente, deixa fluir. Deixa fluir com intrepidez e ousadia de dentro de ti. Em línguas nós soltamos decretos, em línguas nós declaramos decretos, em línguas nós chamamos justiça. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Levante as mãos e diga obrigado, Jesus. Aleluia. Olhem para cá um pouco. Olhem para cá. Quantos tiveram a sensação de não estar onde você está agora? Levante a mão. Você conseguiu isso? Ótimo. Se você conseguiu sentir a sensação que parece que você não estava no lugar onde você estava, eu não estou dizendo que você foi transportado para outro lugar. Alguns aqui podem até ter visto isso. Eu estou dizendo que parece que você não estava ali. Você teve uma sensação de conseguir se desligar de você mesmo. Isso é orar em espírito. Você se desliga de você mesmo. Uma sensação que você desligou de você mesmo, que você não estava ali. As sensações são parecidas com essa. Eu estou tentando dar os registros para você poder se identificar. Flui diferente, gente. Não é aquela oração monótona, morta em línguas. Você fica oh Jesus, desculpa Deus. Não é assim. Gera fogo, gera poder, gera acesso ao mundo espiritual. Quantos conseguem senti-lo agora? Isso é muito importante. Muito.
Amém? Agora vamos dar mais uma avançada aqui, vamos ganhar um pouquinho mais de informação, é para isso que nós estamos aqui. Seja bem-vindo ao time das línguas estranhas, aleluia, tá molinha. Seja bem-vindo ao time das línguas estranhas, minha filha, é seu por direito. Quando escutaram ela orar em línguas, diga amém. Agora começou a orar em línguas, parece que pegou mais fogo, não sei ainda, glória, isso é bom. As línguas têm o poder de exalar o poder de Deus, é tanta coisa, deixa para outro dia. Outra coisa importantíssima, é necessário que você entenda que você tem a natureza de Deus. Você é feito da mesma matéria que Ele. Vocês conseguem entender isso? Vocês são feitos da mesma matéria que Ele. É necessário que vocês entendam. O fato de vocês serem feitos da mesma matéria que Ele faz com que a oração se torne funcional. Porque a oração só é aplicado de pessoas para pessoas que são iguais. A oração só pode ser utilizada entre Deus e a gente porque o que Deus é, nós somos. A palavra imagem significa isso. O que Deus é, eu e você somos. Por isso o salmista diz que nós somos pequenos deuses. Entenderam isso? Não significa que nós vamos tomar o lugar dele. Significa que nós somos feitos do mesmo jeito que ele é feito. Porque ele nos fez dele mesmo. Amém? Vou deixar uns teólogos meio malucos aqui. Por isso Jeremias disse: antes que eu te formei no meu ventre, e antes que saísse da madre da tua mãe. Eita, a perseguição depois dessa vai ficar grande. Vamos lá. Outra coisa importantíssima. Deus criou o ser humano para ter um propósito de domínio na terra. Preste atenção. Por que você foi criado? Deixa eu te explicar uma coisa importantíssima que você precisa entender isso aqui, pelo amor de Deus. Deus te criou por motivos tão incríveis que eu preciso compartilhar isso aqui com você, senão você vai ter um troço. Eu vou ter, né? Deus te criou por motivos importantíssimos, como por exemplo, Deus ele planejou coisas do céu. Imagine um ser maravilhoso, poderoso, sentado numa cadeira, planejando o que ele ia fazer aqui dentro da terra. E ele planejou, vai ser assim, vai ser assado, eu quero que seja feito assim, eu quero que faça desse jeito, eu quero que faça de outra forma, eu quero que seja assim, eu quero que seja desse jeito, e assim subconsequentemente. Ele planejou várias coisas, e isso nós chamamos de propósito. Muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito de Deus prevalecerá. Ele planejou várias coisas, agora ele disse: bom, agora eu preciso cumprir tudo isso. Nasceu você. Não, você não entendeu, vou dizer de novo. Deus começou a criar vários projetos estruturados e de repente houve-se um choro. Você nasceu. Porque ele fez com que você nascer, ele fez você nascer para cumprir um propósito. Não só um propósito. Deus fez você nascer para cumprir os propósitos dele. Ele tem que cumprir coisas aqui na terra. Ele escolheu você para fazer isso. Por isso todo mundo tem um propósito. Por isso que chegar na pessoa, Deus tem um propósito. É lógico que tem. É lógico que tem. Só que Deus escolheu você para cumprir os propósitos dele. Quem está comigo, diga amém. Isso é muito importante. Agora, existem duas coisas que andam junto. Tomem nota, essa frase eu preciso que vocês anotem. Escreva assim: o relacionamento é fundamental para o propósito e ambos são chaves para a oração. Não existe uma pessoa orando sem ter um relacionamento com Deus. Existe uma pessoa falando com Deus, fazendo qualquer tipo de coisa além de oração. Porque para orar junto com Deus, você necessita estar desenvolvendo um relacionamento com Ele. Entenderam isso? A oração só se torna funcional se você desenvolver um relacionamento com Ele. Não tem como você orar ao Senhor Deus sem desenvolver um relacionamento com Ele. Quem está comigo, diga amém. É a única forma. Por isso que o relacionamento e o propósito são chaves para a oração. Você vai desempenhar um propósito, você vai manifestar um propósito e vai desenvolver um relacionamento. Amém? Duas coisas importantíssimas que eu quero mencionar a vocês. Primeiro, reino terreno e reino espiritual. Anote aí reino terreno para você fazer algumas anotações daquilo que Deus vai me usar para te explicar. Reino terreno é o número 1. A primeira coisa que você precisa guardar dentro do seu coração. Quando Deus criou o ser humano, Deus deu ao ser humano uma ordem. Deus olhou o ser humano e disse para ele: domine. Só que o que nos confunde muito é como dominar e de que forma dominar. Isso é muito importante que você saiba.
Deus, quando disse ao homem para o homem dominar, a palavra dominar significa reinar, significa governar, significa se posicionar como um rei diante da terra. Significa cultivar, significa cuidar, significa todas essas coisas, mas como quem governa, como quem reina. Só que eu quero que você entenda uma coisa, que Deus nos mandou dominar, governar a terra. Só que governar a terra para alguém que é dono. A Bíblia diz que toda a terra é do Senhor, mas Deus entregou o governo da terra aos filhos de Deus. Deus entregou o governo dessa terra para mim e para você. Vira sua mão e diga para ele, para mim e para você. Vira sua mão e diga para ele, governo. Diga para ele, você não tem posse. Diga para ele, você governa. Diga para ele, você não é dono. Você administra para Deus. Você cuida para Deus. Diga ao seu irmão, você é um mordomo para Deus. Está claro isso? Ou seja, quando Deus disse para você dominar o governo terrestre, a terra física, o reino terrestre, Ele estava dizendo para você realmente governá-lo, para você reinar, só que com uma condição. O governador, o gerente de uma empresa nunca vai mandar na empresa, porque acima de um gerente tem um. Se o gerente quiser ser um bom gerente, a primeira coisa que ele tem que fazer é consultar o seu, para saber o que tem que fazer. Vira sua mão e diga para ele, entendeu por que você tem que escutar a voz de Deus? Se você quiser dominar nessa terra, você tem que consultar o dono dessa terra para saber o que ele quer que seja feita. Se você quiser dominar dentro dessa terra e ser um rei genuíno, você necessita escutar a Deus, consultá-lo para saber como e de que forma ele quer que as coisas sejam feitas. É necessário que assim você o faça. Por isso que você precisa orar, e você já vai entender daqui a pouco o porquê da oração. Por isso ele disse no Salmo 82, versículo 6, que nós somos deuses. Ele disse no Salmo 86 desse jeitinho, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Porque nós manifestamos aquilo que Ele, como dono, manifesta. Vocês entendem? Ele fala o que quer, nós vamos lá e estabelecemos aquilo que Ele quer. Ele diz o desejo, nós vamos lá e manifestamos o seu desejo. Vira a sua mão e diga para ele, isso é governar. Entenderam? É muito importante que você saiba disso. Ao contrário de José no Egito, José quando era governador, ele mandava mais que faraó. Aleluia. Mas o nosso caso não é assim, nós temos o dono da terra, que é Deus. A Bíblia diz que a terra e toda a sua plenitude pertence ao Senhor. Pertence é um vocábulo de posse. Entenderam? Gramaticamente dizendo, ele é um vocábulo que denota posse. Deus é dono da terra, de você e de tudo que habita nos céus e na terra. Nós governamos para Ele essa terra. Deus assim o escolheu. Por isso Deus disse, domine Ele, eu e você. Ele não disse domine eu e você. Ele disse domine Ele. No caso, não é Ele, é eu e você. Perfeito? Outra coisa importantíssima que eu quero destacar com vocês, o reino espiritual. Mas antes do reino espiritual, eu quero que você entenda que Deus, Ele quer governar essa terra por intermédio de você. Ele é dono, governa a terra através do seu corpo. O cabeça governa a terra através do corpo. O cabeça quer fazer, o corpo responde. 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 Entendeu? Ele é dono, você governa. Ele quer fazer, você responde e faz. Você é a resposta do querer dele. A Bíblia diz que o querer efetuar vem do Senhor. Amém? Fácil ou difícil? Perfeito. Reino espiritual, anote aí, reino espiritual. Esse aqui é gostoso demais. Além de você ser uma pessoa física, ter um corpo físico, você é um espírito. E o fato de você ser espiritual significa que você é espírito. Você é físico e espiritual. Você não é físico e natural. Quem está me entendendo, diga amém. Você é físico e espiritual. Então você possui um espírito. Por isso ele diz que nós somos ele procura adoradores que o adoram do jeito que ele é, que seja do jeito que ele é, porque ele criou você para ser do jeito que ele é, um espírito, ok? Diga uma vez mais para o seu irmão, para ele não esquecer, você é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Diga ao seu irmão, você não tem um espírito, você não habita no espírito,
Você é um espírito. Diga, você não é uma alma. Você não habita numa alma. Você tem uma alma. Diga ao seu irmão, você não é um corpo. Você não tem um corpo. Você habita em um corpo. Quem entendeu isso, pelo amor de Deus, diga amém. Vocês viram que é bem diferente, não é? É bem diferente uma coisa da outra. Ou seja, no reino espiritual significa que você tem duas manifestações para realizar. Você tem a responsabilidade e a incumbência de ser um governador do reino terrestre e ser um governador, ser um instrumento de Deus no reino espiritual. Era como se Deus dissesse assim, queridos, olha, vai funcionar desse jeito. Eu governo o espiritual e vocês governam o físico. Só que eu governo o espiritual através de vocês e eu governo o físico através de vocês. Por isso ele deu duas naturezas para mim e para você. Aquilo que consideramos de físico, aquilo que consideramos de espiritual. Só que uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração, que um dos projetos e um dos propósitos que Deus tinha, quando implantou Adão e Eva aqui na terra, era que eles jamais saíssem do jardim. Um dos propósitos que Deus tinha era que eles permanecessem dentro do jardim e começassem a levar a doutrina do jardim para toda a terra. Começassem a levar os preceitos e os princípios do jardim para toda a terra. Que preceitos são esses? A palavra jardim do Éden significa a presença de Deus. Luz. A palavra Éden também traz o jardim do Éden também traz o sentido de luz, de presença, de porta aberta. É isso que traz a palavra no original. Então o desejo de Deus era que a cultura do jardim fosse liberada sobre toda a terra. Quem entendeu isso? Só que o propósito dele nunca deixou de ser estabelecido. A cultura que operava no jardim era a mesma cultura que operava dentro dos céus. E hoje o propósito dele continua sendo o mesmo. A mesma cultura que opera nos céus, a mesma cultura que operava no jardim. E hoje o jardim foi restaurado em Cristo Jesus. Para quem não sabe, atrás da cruz tinha um jardim. Como se dissesse em códigos, eu estou restaurando o que foi feito desde o início. Eu estou levando o homem ao estado original. Eu estou levando o homem para o jardim de novo. E agora você vai poder levar a presença de Deus para todos. E ainda tem pessoas que dizem que a unção de Deus é um perigo. Perigo não é existir a unção de Deus, porque a unção de Deus manifesta a presença de Deus. E se a unção de Deus manifesta a presença de Deus, nós estamos levando a cultura do reino, a cultura dos céus, para os céus, a terra e todos os lugares onde habitam pessoas. Quem entendeu, diga amém. Então o desejo de Deus é que isso aconteça. O desejo de Deus é que a terra inteira seja contaminada dessa forma. Abra comigo Isaías 11:9, por favor. Isaías 11:9. Isaías 11:9. O que está escrito lá, pastor? Está escrito: porque a terra se encherá da cultura do Senhor, do conhecimento do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Você está entendendo? Esse é o desejo de Deus. O desejo dele é que o que tem lá em cima tem que ser levado para outro lugar. Tem que ser expandido. O céu é tão bom que tem que ser liberado para todo mundo. Por isso que a pessoa, quando ela se converte ao catolicismo romano, ela guarda para ela. Mas quando a pessoa conhece Jesus, ela fala de Jesus para o poste, fala para o cachorro, para o papagaio, para o periquito, para quem encontrar na frente, porque o que é bom a gente passa para frente. Entenderam isso aqui? Por isso esse desejo que a gente vem dentro do peito da gente, que a gente tem que falar desse Deus para alguém. Só que não é só falar desse Deus para alguém. Deus quer que nós levemos como embaixadores do reino de Deus a cultura dos céus, o que tem nos céus na terra. Por exemplo, como embaixador de Minas Gerais, eu posso trazer para você aqui o pé de moça. Você não comeu isso talvez. Isso é típico da minha terra. Como embaixadores de Teresina, vocês vão me dar o cajá, e eu gostei demais. Ou seja, você vai levar algo. Então faz parte da cultura. Então, como embaixador do reino dos céus, quando você chega dentro de uma outra terra que não faz parte do reino, você leva o que tem no reino para aquele lugar. No reino tem o poder de Deus. No reino tem a presença de Deus. No reino tem os milagres de Deus. No reino tem muitas coisas. E como embaixador você tem o poder de fazer isso. Ok? Ainda estamos em oração. Eu só preciso que você compreenda a fundamentação dessas coisas. Vira seu irmão e diga para ele: Deus não quer que você trabalhe para Ele. Deus quer que você trabalhe com Ele. Sempre foi o projeto de Deus. Sempre foi o propósito de Deus. Deus não quer te dar algo para você fazer sozinho.
Deus quer te dar algo para te ajudar a fazer com Ele. Deus não quer te dar algo para você fazer algo para Ele. Deus quer te dar algo, colocar algo dentro de você para você fazer com Ele, ser habilitado de fazer com Ele. Deus quer plantar justiça em você para que você tenha santidade e andar com Ele, porque Ele é puro. Deus quer dar a unção dEle para você, porque é do mesmo poder que opera dentro dEle. Deus quer dar níveis de glória para você, porque é no meio do ambiente onde Ele habita. Deus quer dar transições dimensionais, porque Ele habita na eternidade. Você entende? Tudo que Ele coloca em você não é para te tornar único diante dos homens, é para fazer você ter facilidade de se envolver e se relacionar com Ele. Estão entendendo isso? Quem entendeu, diga amém. O projeto de Deus também, no quesito de trabalhar com Deus e não para Deus, traz o projeto de Deus nessa construção não era em construir súditos somente. Deus criou um reino de filhos. Deus não quer só te transformar num cidadão por uma questão de estrutura. Deus criou um reino de filhos, porque só pode ser rei se for filho. Eu vou te dar um tempo para respirar. Tem hora que eu tenho que deixar você respirar, não tem? Tem gente botando a mão até no peito. Oh Jesus, aleluia. Deus quer te dar um tempo para você. Eu estou dando um tempo para você respirar sobre aquilo que Deus disse. Só pode se transformar num rei se você for filho, porque ou você nasce rei ou você nasce rei. Você tem que ter linhagem, você tem que ter o mesmo sangue, você tem que fazer parte da família. Então o projeto de Deus, o propósito dele é esse. Ele criou vários e vários projetos, várias estruturas. E agora Ele vai fazer com que esse projeto seja manifestado, seja aplicado em família. O Deus de Abraão, que é pai de Isaac, pai de Jacó, um Deus que seria conhecido por gerações. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, assim eu serei conhecido diante das nações. Foi o que Ele disse. Que é mais, pastor? Simples. Ele vai dar algo para você fazer e vai dar algo para depois outro irmão seu fazer, porque a família dele está cumprindo aquilo que ele criou para ser feito. Esse é o propósito de Deus. Pega sua Bíblia Sagrada e abra em 2 Coríntios 6:1. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, que o sentido nos originais é um pouquinho diferente. Eu não vou te dizer a palavra, tá? Mas eu vou te dizer o sentido. Quem está aprendendo um pouquinho, diga obrigado, Jesus. Ali está dizendo sobre ser cooperadores com Deus. Já achou já? A palavra cooperadores não é simplesmente cooperar com Deus, ou simplesmente ajudá-lo. A palavra cooperadores traz o sentido de trabalhar junto, traz o sentido de ser companheiro, de ser trabalhador, de ajudador. Aqueles que cooperam, que trabalham juntos. Esse é o sentido dos originais. Eu estou tentando dar até uma lida nos outros sinônimos aqui para não errar. Traz o sentido de estar junto com Ele, não fazendo sozinho. Cooperar com o Senhor não é fazer algo para o Senhor. Cooperar com o Senhor é fazer junto com Ele. Ele está fazendo algo, você está fazendo junto com Ele. Por isso a Bíblia diz, eu já disse para vocês, a Bíblia descreve que aonde o Senhor está, ali também está seu servo. Fazendo algo junto com Ele, em ação, porque Deus sempre está em ação. Vira sua mão e diga para Ele: Deus não quer que você trabalhe para Ele. Deus quer que você trabalhe com Ele. Diga ao seu irmão: seja um cooperador de Deus. Amém? Agora vamos fazer um panorama aqui de tudo que nós estudamos esses dias até hoje, tá? Nós vamos fazer um panorama. Pegue sua caneta e anote. Nós vamos falar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temas. Deixa eu só ver o horário. Não, você não vai anotar não, que você vai ficar aqui até amanhã para anotar. Assim que a gente acertar a secretaria e tiver tudo prontinho, nas ministrações eu vou dar esse material impresso para você. Você vai ficar com ele na mão, você vai precisar anotar, tá? Você vai fazer só suas anotações básicas. Combinado? Perfeito. Pronto. Primeiro, vou repetir várias vezes. Existem algumas notas aqui que eu quero repetir com você. Deus é o Deus de propósito e os seus propósitos são eternos, ou seja, nunca vão deixar de existir e nunca vão deixar de se cumprir. Amém? Deus é um Deus de propósitos e seus propósitos são eternos. Todos com muita atenção nas frases. Se você não conseguir anotar, não tem problema, você pega o áudio e escuta, tá? Número 2, Deus deseja que seus filhos sejam como Ele e que partilhem de seu domínio e governo. Quando Deus deu ao homem o governo de todas as coisas, Deus dividiu da sua autoridade com o homem. Como que um convite: quer ser meu amigo? Trabalha comigo. Eu estou te dando o que é meu para você. Eu estou fazendo você de mim. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Agora, outra coisa importante. Número 3.
Deus criou a humanidade com e para um propósito desejado. Criou a humanidade com um propósito e criou ela para cumprir algo que Ele desejou fazer aqui na terra. Número 4, Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, como reflexo da sua natureza. Ou seja, quem olha para Deus olha para o homem, quem olha para o homem olha para Deus. A frase que Jesus Cristo disse para Filipe é simplesmente Gênesis 1, 26 e 27, gente. Jesus olha para Filipe e disse assim: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Ele não disse só simplesmente pelo fato dele ser um com o Pai. Quem estava vendo Jesus, estava vendo o corpo de Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Não estava vendo Cristo. Então pegue o código aí, por favor. Jesus não estava dizendo assim: olha, eu, Cristo, sou um com o Pai. Ele disse: eu, Jesus, sou um com o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Esquece Jesus, o Filho de Deus. Tira Jesus, o Filho de Deus. Esquece. Você está pensando que quem olha para Jesus vê o Pai porque Jesus é o Filho de Deus. Esquece disso. Tira isso da sua cabeça. Ele é o Filho de Deus, aleluia, mas você não está pegando. Presta atenção. Jesus, com o corpo Jesus, não como Cristo, o ser enigmático, o ser metafísico, o Deus Todo-Poderoso, tá? Esse é o Cristo. Jesus é o corpo. Jesus olhou para Filipe e disse: quem vê a mim, vê o Pai. Não entenderam ainda? Vou ler a frase de novo, ver se sua ficha cai. Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança, como reflexo de sua natureza. A imagem, o que Ele é, você é. A semelhança, as funções que Ele tem, você tem. Reflexo de sua natureza. Se Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai, você pode dizer com todas as vezes: quem vê a mim vê Deus. Ah, religião, sai! Porque o que Deus é, você é. Esse é o propósito dele. Por isso Ele te criou a imagem dele, a semelhança dele. A palavra imagem é: o que Deus é, você também é. Da mesma matéria, do mesmo jeitinho, a mesma coisa, mesma composição genética, mesmo DNA, mesmo tudo. Olá, alô. Você só pode conversar com Ele porque você é o que Ele é. Você só pode fazer o que Ele faz porque você é o que Ele é. Jesus diz: quem vê a mim vê o Pai, porque Ele é o que Ele é. Oh, aleluia. Entenderam isso? É que você fica pensando sempre no Filho de Deus. Aí fica mais fácil de você associar Filho de Deus, Deus, mesma coisa, né? Um que um é, o outro é. Não, Jesus está dizendo: quem está olhando para mim aqui agora, com esse corpo físico aqui, está vendo o próprio Deus, porque Ele me fez igualzinho a Ele. Então Deus é desse jeito que eu sou. Você conseguiu me entender? Vira sua mão de cá para Ele todo dia de manhã quando você acorda. Papai do céu olha para você e fala: a cara do Pai. Show, espírito que diz que você é feio. Próximo. Deus criou a humanidade com vontade soberana e capacidade de expressão criativa. Deus criou o homem e disse assim: ó, crie, desenvolva, faça no meu poder, na minha glória, na minha capacidade. Por isso o homem tem esse poder de criação. Isso é um pedido de Deus. Isso é um desejo de Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos para mais um. Desempenhar o propósito e a vontade de Deus na terra é a vocação do homem. Desempenhar o propósito e a vocação de Deus na terra. Preste atenção. Desempenhar o propósito e a vontade de Deus, na terra é a vocação do homem. Ou seja, o homem foi vocacionado, o homem foi chamado, o homem foi designado, o homem foi convidado a fazer isso. O homem foi convidado a manifestar a vontade de Deus aqui na terra, os propósitos de Deus aqui na terra. Quando eu falar a palavra desenho de Deus na terra, eu estou falando sobre os propósitos de Deus. É só uma linguagem. Outra coisa importantíssima: para cumprir o propósito de Deus, homens e mulheres devem desejar cumprir a vontade dele, não trabalhando para ele como seus servos, mas com ele como sua descendência. Rapaz, isso aqui é muito forte, eu vou ler até de novo. Para cumprir o propósito de Deus, homens e mulheres devem desejar cumprir a vontade de Deus, não trabalhando para Ele, como seus servos, mas com Ele, como sua descendência. Porque você é filho, entende?
Deus te criou para ser filho. Cotovele o filho que está do lado, diga para ele: você é um filho, não só um súdito. Por último tópico de tudo que nós conversamos aqui hoje: o homem somente poderá cumprir seus propósitos se estiver conectado a sós, a fonte. Abba, vira sua mão e diga para ele: Abba. Abba. Quando você diz Abba Pai, você não está falando paizinho, você está dizendo fonte minha. A palavra Abba em grego, ela vem de uma raiz hebraica. O sentido Abba significa fonte. Não é papai, é fonte. Entenderam isso? Ou seja, você só vai descobrir seu propósito se você estiver se relacionando com Deus, em conformidade com Deus, em consonância com Deus e se relacionando com Deus. Caso contrário, você não descobre o seu propósito, não manifesta o seu propósito, não cumpre o seu propósito. Quem entendeu, diga amém. Agora nós vamos iniciar uma outra parte. Nós vamos agora entender o porquê da oração. Já para entender, já toma logo uma frase aí e anota. Essa eu quero que você anote. A oração é a expressão, isso aqui é forte demais, do relacionamento do homem com Deus. Olha o final. E a sua participação nos propósitos dele. Eu tenho que dizer isso de novo, porque senão eu não durmo hoje. A oração é a expressão do relacionamento do homem com Deus e a sua participação nos propósitos dele. Querido, você não ora por orar, você ora para manifestar aquilo que ele desenhou nos céus e na terra. Você ora para expressar, você ora para manifestar, você ora para trabalhar junto com o seu Deus. Deus quer levantar isso aqui, por exemplo. Isso aqui faz parte de um propósito eterno. E isso é que faz, já tive um bocado de visão aqui dentro, lembrando das cenas, já sonhei com isso aqui antes mesmo de acontecer. Estava junto com o Vitor hoje trabalhando, eu olhei lá fora, eu falei: gente, eu já vi isso aqui há muito tempo atrás, eu já vi isso antes. Se eu já vi antes é porque alguém já sonhou com isso antes. Alô, quem está vivo diga amém. Que bom que você está vivo. Ou seja, eu tive aquele flash da cena antes de acontecer, e eu fiquei parado olhando e falei: uau. Ou seja, eu vi aquilo que um dia alguém viu antes, já pronto. Então significa que isso faz parte de um propósito de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Pois bem, se eu não orar para bloquear o diabo, para que não opere contra isso, eu não estou trabalhando com Deus, eu estou trabalhando contra Deus. Eu não estou trabalhando com ele para cumprir o seu propósito, eu estou trabalhando com o diabo para destruir os propósitos de Deus. Só que Jesus foi levantado para destruir as obras do diabo. Se Jesus foi levantado para destruir as obras do diabo, mesmo você tem que fazer, porque você faz parte do corpo de Cristo. Quem entendeu, diga amém. A oração é a expressão do relacionamento do homem com Deus. Porque quando você está orando, você está se relacionando com Ele em oração. Você está manifestando o seu relacionamento com Ele. Você está desenvolvendo um relacionamento com Ele. Quem está comigo, diga amém. E automaticamente está tomando a sua posição como participante dos seus propósitos. Quem entendeu, diga amém. Agora vamos arrochar um pouquinho mais essa frase, não vamos? Pega a caneta e anota. Escreva aí: uma expressão de unidade. Por que unidade, queridos? Sabe por que a oração existiu? Sabe quem foi o primeiro que orou? Adão. Por que Adão orou? Porque ele perdeu o contato com Deus. A oração restaura o processo original. A oração restaura o contato contínuo com Deus. Quando o ser humano tem um contato contínuo com Deus, ele não precisa orar, porque ele já está em contato contínuo com Deus. Hoje nós precisamos orar, porque isso foi quebrado na época de Adão. E cada vez que nós manifestamos a oração, nós voltamos à cultura do jardim. Olá! Nós voltamos à cultura do jardim. Então, quando nós começamos a orar, nós reestabelecemos a unicidade que temos com Deus. E automaticamente a comunhão que temos. Comunhão que eu digo de contato. É quando você se encontra com você e Ele se encontra com Ele. Entenderam isso? Você aqui na terra encontra com você no céu, e Ele no céu se encontra com Ele aqui na terra. O povo fala tudo farinha do mesmo saco, exatamente. Entenderam isso? Glória a Jesus. Volte para a frase: uma expressão de unidade. Anote isso: uma expressão de unidade da humanidade e seu relacionamento. Uma expressão de unidade da humanidade
e seu relacionamento de amor com Deus. Essa frase tem que ser dividida em duas partes. Nós vamos destrinchá-la aqui para você entender. Nós já vamos dar um freio aqui já. Uma expressão de unidade. Eu só oro porque eu estou expressando que eu estou conectado com Ele de novo. E depois você quer falar para mim que eu não tenho por que orar. Aí eu vou bater em todo mundo. Entenderam isso? Uma expressão de unidade da humanidade. Por quê? Porque a humanidade foi desconectada de Deus. Está vendo como é que essa frase é profunda? E seu relacionamento de amor com Deus. Por quê? Porque Deus, quem ama, gente, não guarda as coisas para si. Quem ama não quer ter tudo para si. Quem ama quer compartilhar as coisas com os outros. Quem ama quer dividir as coisas com os outros. Deus ama tanto o ser humano que Ele não quer ter poder só para Ele, quer dar para você. Ele não quer ter autoridade só para Ele, quer dar para você. Ele não quer ser sobrenatural sozinho, Ele quer transformar você. Ele não quer ter tudo que Ele tem sozinho, Ele quer dividir com você. Amém. Entenderam isso? Ótimo. Agora vamos lá. Uma expressão de unidade da humanidade e seu relacionamento com Deus. Essa é a primeira parte da frase. Você bota um ponto aí. Agora vamos para a continuação dessa mesma frase. Uma expressão de confiança. De confirmação. Melhor. Uma expressão de confirmação. E a participação. Uma expressão de confirmação. Uma expressão de confirmação, quem anotou, diga amém. Ótimo. E participação da humanidade. E participação da humanidade nos propósitos de Deus para e na terra. Para a terra e na terra, em aplicação. Uma expressão de confirmação e participação da humanidade nos propósitos de Deus para a terra e na terra. Deixa eu explicar essa frase para vocês um pouquinho mais profundo. Uma expressão de unidade da humanidade, porque nós estamos sendo restaurados a uma comunhão com Deus, do seu relacionamento de amor. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Eu amo tanto vocês que eu tenho que partilhar tudo que eu tenho com vocês, até meu filho. Ele dividiu o filho dele com a gente, ok? Segunda coisa, uma expressão de confirmação e participação da humanidade, ou seja, o ser humano, quando ele está orando, ele está dizendo para Deus: eu faço parte dos seus propósitos. O ser humano, quando ele está orando, ele está dizendo: eu faço parte daquilo que o Senhor sonhou antes de criar os céus e a terra. Por isso a Bíblia diz que Ele já te conhece antes da criação dos céus e da terra. Entenderam isso? Cada vez que você ora, você está dizendo para Ele: Deus, eu faço parte dos seus propósitos, eu faço parte dos seus desejos, eu faço parte dos seus planos, e eu estou aqui ativamente trabalhando nos seus planos para a terra e na terra. Estou aqui, conta comigo. Vamos junto nesse negócio. Oração é trabalhar com Deus. Entenderam ou não entenderam? Oração é trabalhar com Deus. Entenderam ou não entenderam? Agora vamos fazer um combo rapidinho aqui. Eu fechei algumas palavrinhas aqui. Pegue o papel, a caneta e anote, por favor. Orar significa estar em comunhão com Deus. Número 1. Vamos fazer um combozinho rapidinho aqui para a gente fechar. Aleluia. Orar significa estar em comunhão com Deus, número 1. Número 2, tornar-se um com Deus. Número 2. Número 3, vamos para o terceiro combo. Tornar-se um com Deus. Número 3, exprime união com Deus. Expressa união com Deus. Exprime é muito bonitinho. Vamos falar expressa que é melhor. Próximo, unidade e unicidade. Isso aqui é forte demais. Unidade por causa do propósito, unicidade porque você está dentro dele participando do propósito. Unidade e unicidade de propósito, de desejo, de pensamento, de motivo, de objetivo e de sentimentos. Isso aqui é muito forte. Preste atenção em cada palavra que você está escrevendo. Unidade e unicidade de propósitos, unidos e fundidos com Deus. É isso que está dizendo aqui. Sendo a mesma matéria que Ele, sendo o que Ele é, junto dele sendo o que Ele é, isso que está dizendo aqui. Unidade e unicidade de propósitos, de desejo, número 1, pensamento, número 2, de motivo, número 3, de objetivo, número 4, e de sentimentos. Você faz pelo desespero que você tem por Ele, pelo amor insondável que você tem por Ele. Quem entendeu, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Deu para entender algumas coisas?
Tarefinha de casa, antes de dormir você vai ler tudo que você escreveu. Por quê? Que eu vou ler tudo que eu escrevi para você reter um pouco mais. Terceiro, ensine o que você aprendeu hoje para alguém. Ache alguém e ensine o que você aprendeu sobre a oração. É muito importante, você retém isso dentro de você. Quem aprendeu algumas coisas novas aqui que nunca tinha escutado, levante a mão. Por que é importante você aprender os princípios de oração? E quanto mais você for se relacionando com essas novas verdades, mais vai construindo a sua vida de oração. Vira sua mão e diga para ele: para pecar, precisa de natureza. Diga ao seu irmão: se você peca, é porque a sua natureza é pecaminosa. Ainda. Para quem tem uma natureza pecaminosa, oração é absurdo. Para quem tem uma natureza pecaminosa, oração é um escândalo. Para quem tem uma natureza pecaminosa, orar demais é difícil. Para quem tem uma natureza pecaminosa, orar é um negócio maluco, de outro mundo. Para que isso? Mas para quem tem uma natureza de Deus, orar é como respirar, normal. Faz parte da sua natureza. Orar é como beber água. Estudar a palavra de Deus, passar horas e 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 bota horas nisso, é algo natural, algo normal, porque faz parte da sua nova natureza. Quem entendeu isso, diga amém. Então significa que oração é trabalhar com Deus, é expressar a confirmação do seu propósito com Deus, é trabalhar junto com Ele para o cumprimento dos seus propósitos, não só em atitude física, indo lá para fazer, mas trabalhando junto com Ele em oração. Orar literalmente é confirmar o propósito de Deus, é trabalhar junto com Ele para que os propósitos dele sejam ativados e manifestados. É na oração que você manifesta isso. Quem está me entendendo, diga amém. Fechem todos os olhos. Existem pessoas na sua família, essas pessoas na sua família, elas estão com alguns problemas. Será que é o propósito de Deus que essas pessoas passem todos esses problemas que elas estão passando? Será que isso faz parte do propósito de Deus? Será que isso faz parte dos desejos de Deus? Será que Deus desejou isso desde o começo? Será que Deus desejou que os teus parentes fossem tão oprimidos do jeito que eles são? Será que Deus desejou tudo isso? Será que Deus desejou tudo isso? Será que isso faz parte daquilo que Deus estabeleceu? É tempo de você participar do propósito dele. E para participar do propósito dele você precisa orar. Não se esqueça, você é o que ele é. Você tem domínio aqui na terra. Para dominar aqui na terra você precisa perguntar para ele o que você quer. Isso é relacionamento, é em oração que você faz. Você precisa levar a cultura do reino dos céus para a terra e para os céus em todos os lugares, pregar o evangelho a toda criatura, a toda a criação. Isso está relacionado com oração. Por quê? Porque eu preciso me relacionar com Deus para que isso seja expressado. Você precisa trabalhar com Ele, não para Ele. E trabalhar com Ele é orando. Você está restaurando a comunhão perdida de Adão. Você está voltando ao Éden de novo. E só pode levar a presença de Deus quem está no Éden. Um casamento só é abençoado quando ele está nos princípios do Éden. Os princípios da presença de Deus. Adão e Eva casaram na presença de Deus. Por isso o casamento deles foi bom. Tudo que é feito no Éden funciona. Tudo que é feito da forma original funciona. Os procedimentos, quando são corretos, trazem resultados. Repense mais uma vez sobre aquela pessoa da sua família. Repense mais uma vez sobre aquela pessoa que está passando problemas. Repense mais uma vez sobre aquela pessoa que está vivendo uma situação complicada e difícil. A pergunta é: aquele é o propósito de Deus? Foi o desenho de Deus? Pastor, Deus gera no meu espírito que não é aquilo. Se não é, o que você está fazendo? Que você não está cooperando com os propósitos de Deus para que eles se manifestem e se cumpram na vida dessa pessoa, para que eles se manifestem e se cumpram na vida dessa pessoa. Eu quero te dar alguns minutos agora em nome de Jesus Cristo, para você cooperar com Deus, trabalhar com Deus, unidade, unicidade com Deus, em sentimentos, em desejos, pensamentos, em motivações, em intenções, junto com Deus, para que se cumpra o que Ele quer. Muitos são os planos do infeliz do diabo, mas o propósito de Deus prevalecerá. E Ele escolheu você para manifestar isso. Ele escolheu você para manifestar os propósitos dEle. Ele escolheu você para manifestar os propósitos dEle. Enquanto você não orar, você vai dar legalidade para que o diabo opere. É debaixo da oração que você bloqueia a atuação dEle, porque Ele está operando dentro dessa terra ilegal. Ele não tem um corpo físico. Ele não tem liberação para operar aqui. Deus criou a terra e deu o governo da terra aos filhos dos homens, aos filhos de Deus. Ou seja, não é para Ele. Deus não deu o governo da terra aos espíritos da maldade. Deus deu
a você, ou seja, ele está aqui dentro ilegal. A única forma de bloqueá-lo para que ele não opere é orando, dando liberações a Deus para que Deus opere e interfira dentro da cidade, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua vida, dentro da vida dessa pessoa, para bloquear a atuação dessa pessoa, para bloquear a atuação do diabo na vida dessa pessoa. Então, enquanto você não ora, o diabo opera. Enquanto você não ora, a maldade se manifesta. Enquanto você não ora, as coisas não acontecem. Por isso a necessidade de orar. A oportunidade está dada. Vamos, comece a orar por essa pessoa no nome bendito de Cristo Jesus. Vamos, comece a liberá-la, comece a atuar em concordância com Deus para que o propósito dele se cumpra e essa pessoa seja livre, 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 livre. Eu roubei cutui delisto, cabarramando ishe, de gebiande roube rebo colamache. Uma gota do teu sangue é mais do que preciso para o teu amor lavar meus pecados. Um pouquinho da tua graça. Não é para você louvar o hino, não é para você adorar, é para você orar. Seja organizado. Para o teu amor apagar meus fracassos, a ti cantarei, te honrarei. Tudo que eu tenho é pra tua glória, a ti clamarei, te a minha vida, a minha história. Um toque do Pai é mais do que preciso para me mostrar o que é o perdão. Um abraço de amor é mais do que preciso pra curar o meu coração. A ti cantarei, te honrarei. Tudo que eu tenho é pra tua glória. A ti clamarei, te seguirei, te dou a minha vida, a minha história. Te dou a minha vida, te dou a minha vida, te dou a minha vida, minha história. Minha vida, minha história, meu Redentor, a ti cantarei, te honrarei. Tudo que eu tenho é pra tua glória, a ti clamarei, te seguirei, te dou a minha vida, a minha história. Tudo que é em mim, te dou a minha vida, a minha história. Confronte os espíritos que bloqueiam o propósito de Deus. Você não está entendendo. Existem espíritos lutando para que não se cumpram a vontade de Deus. Confronte esses espíritos, trabalhe a favor do seu rei, quebre a operação da maldade, quebre a operação desses espíritos agora, para que o propósito de Deus se cumpra. Você é governador dessa terra, você é governador dessa terra, você é governador dessa terra.
Uma gota do teu sangue é mais do que preciso para o teu amor lavar meus pecados. Um pouquinho da tua graça é mais do que preciso para o teu amor apagar meus fracassos. A ti cantarei, te honrarei. Tudo que eu tenho é pra tua glória. A ti clamarei, te seguirei. Te dou a minha vida, a minha história. Toque do Pai é mais do que preciso para me mostrar o que é o perdão. Um abraço de amor é mais do que preciso para curar o meu coração. A ti cantarei, te honrarei. Tudo que eu tenho é pra tua glória. A ti clamarei, te seguirei. Te dou a minha vida, a minha história. Te dou minha vida, minha história, meu Redentor. A ti cantarei, te honrarei. Tudo que eu tenho é pra tua glória. A ti clamarei, te seguirei. Te dou a minha vida, a minha história. Te dou a minha vida, a minha história. Te dou a minha vida, minha história. Deus, que se cumpra como os teus filhos têm orado, que se cumpra como eles têm decretado e determinado, que se cumpra, assim seja, amém, no nome bendito de Cristo Jesus. O nome bendito de Cristo Jesus.